ano. Então vamos continuar aí as nossas questões. Deixa eu ver aqui. Referentes aí a nossa página 46 aqui, ó. Tudo bem? Vamos fazer então a nossa questão 1, pessoal. Tá bom? Vamos então trabalhar com a questão 1. Na questão 1, o exercício fala o seguinte: a área de um polígono regular é 12 centímetros quadrados e a medida da apótema é 2 centímetros. Determine o perímetro desse polígono. Tá? Então, eu coloquei aqui, o exercício 1. No exercício 1, vamos lá. Ele deu que a área é 12 centímetros quadrados, a apótema é 2 centímetros e ele quer a medida do semiperímetro, tá? Dessa figura. Como que nós vamos fazer isso? Vamos lá então. Nessa questão aqui, ó. Muito tranquilo, nono ano. Para fazer essa questão aqui, o que nós temos que pegar? Temos que pegar a fórmula que nós já aprendemos. Qual que é a fórmula que nós já aprendemos aqui, ó? Exercício 1. A área é igual ao semiperímetro vezes a apótema, tá? Então essa aí é a formulinha que nós já aprendemos. Como nós temos o A e temos a apótema, nós queremos achar o quê? O semiperímetro. Para você encontrar esse perímetro aí, o que você vai ter que fazer? Você vai isolar ele, ó. P vai ser igual, vou manter o A aqui e vou passar a apótema dividindo aqui, ó. E acabou a questão, nono ano. Acabou a questão, tá? Por que acabou a questão? Quanto que vale o A? 12. Quanto vale a apótema? 2. 12 dividido por 2, 6. Tá? Então, nós acabamos de encontrar aí o semiperímetro desse polígono, que é 6 centímetros, tá? Unidade aqui é centímetro, ó. 6 centímetros. Não tem segredo, tá? Muito tranquilo, pessoal, muito tranquilo. Agora, ele está perguntando aí, para a gente determinar o perímetro, nós encontramos o semiperímetro. Portanto, quanto vai ser o perímetro? Se a apótema é 2, então o que vai acontecer? Vamos pegar 2 e multiplicar por 6, tá? Então, se nós pegarmos aqui, ó, 6 vezes 2, portanto, 12, tá? Portanto, 12 centímetros. Então, nós encontramos aí a medida da área e esse semiperímetro aqui, tá bom? Então, não tem segredo, não é? Pôr a mão na massa e fazer. Todos vocês vão utilizar essa formulinha aqui, que é uma formulinha muito tranquila, tá ok? No exercício 2, o que ele está pedindo aí, ó? Ele deu o desenho de um triângulo, eu desenhei aqui para vocês. Triângulos têm lados 6, tá? Um triângulo equilátero. Os lados são 6. Ele está pedindo para a gente calcular também a medida do semiperímetro, pessoal. Para calcular a medida do semiperímetro, não tem segredo. É só você colocar a fórmula. Vou colocar aqui, ó. Que o A é igual a P vezes A. Então, a área é o semiperímetro vezes a apótema. Tudo bem? Semiperímetro vezes a apótema, certo? Então, o que acontece? Como nós vamos calcular isso daí? Como que nós vamos calcular isso daí? Nós vamos calcular isso daí pegando a medida da apótema. A medida da apótema é 3. Deixa eu colocar aqui do lado que eu não tinha colocado, ó. 3 centímetros é a medida da apótema, tá bom? Sendo a medida da apótema 3, então vai ficar fácil, tá? Porque o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar e calcular isso daí utilizando o seguinte: semiperímetro é igual
Como que se calcula a área de um triângulo, pessoal? A área de um triângulo é a base, que nesse caso aqui ele me deu a medida da apótema, vezes o L, o lado, que é 6 sobre 2, tá? Para calcular esse semiperímetro. 3 vezes 6, 18. 18 dividido por 2, 9. O semiperímetro é 9 centímetros. Não tem segredo, tá? Foi só aplicar a formulinha do semiperímetro, porque ele deu o lado, ele queria o semiperímetro e deu a apótema para nós 3 centímetros. Então, muito tranquilo. Agora vamos para a letra B. Na letra B, ele deu esse desenho que está aqui, ó. Ele quer saber a medida da apótema desse triângulo. Como é que nós vamos calcular a medida da apótema desse triângulo? De lado 6, tá? Como isso aqui dividiu em duas partes, então cada lado tem 3. Por isso que eu coloquei lá para vocês, ó, tá? Cada lado aqui tem 3. Já que a apótema vai partir daqui e dividir esse lado aqui em duas partes iguais, tá? Então, o que acontece? Vamos calcular isso daí na letra B utilizando uma formulinha, pessoal. Utilizando uma formulinha que nós já conhecemos, que é o quê? Qual é a formulinha para calcular a apótema do triângulo? Vocês lembram? Não, professor. Então, para calcular a apótema, eu coloquei aqui, ó, do quadrado, R raiz de 2 sobre 2. Do triângulo, a apótema é L raiz de 3 sobre 6. Então, você vai precisar dessa fórmula aqui. Então, você vai colocar aqui, ó. Deixa eu ver onde eu vou fazer aqui, ó. A apótema é igual a L raiz quadrada de 3 sobre 6. E aí, nós só vamos substituir, tá? Quanto que vale o lado do quadrado aí? 6, cada lado vale 6, vezes a raiz quadrada de 3, ó que fácil, sobre 6 da fórmula. Nono ano, eu estou utilizando essa fórmula, que é a fórmula da apótema do triângulo. A apótema é igual ao lado vezes a raiz de 3 sobre 6, tá? Naquelas aulas anteriores eu demonstrei. Como que vai ficar isso daqui, ó? Eu vou cortar esse 6 de cima com 6 de baixo, vou escrever para vocês que a apótema é igual a raiz quadrada de 3. Ó que fácil. Aí, ó. Já encontramos. Esses exercícios não vão fugir disso, pessoal. Ele vai te pedir a apótema, pode te pedir um lado ou pode te pedir o semiperímetro da figura, tá bom? Observe que no exercício 1 e 2 utilizamos a mesma coisa, não muda nada, tá bom? Agora nós vamos para o próximo. Na próxima questão aí, na C, ele quer que nós calculamos a área, tá? Ele quer que nós calculamos aí na C, deixa eu aproximar aqui. Ele quer que nós calculamos a área de um triângulo equilátero, tá? Já que nós já temos a apótema e já temos a área que nós calculamos no anterior aqui, ó. Então é só jogar na formulinha, não tem segredo, tá? Ó, A é igual a semiperímetro vezes a apótema. Então, a área é igual. Quanto que vale o semiperímetro? Nós já calculamos na alternativa A, que foi 9, tá? 9 vezes. Quanto que vale a apótema? Acabamos de calcular. Raiz de 3 centímetros quadrados. Olha aí, ó, que fácil. Pessoal, puro formulário nono ano. Só estou pegando e substituindo na fórmula, tá? A área é igual ao semiperímetro vezes o A. O A, que é a área, é igual. Semiperímetro, fizemos na letra A, que deu 9. A apótema, que acabamos de calcular no anterior, deu raiz de 3. Então, a resposta da área, 9 raiz de 3 centímetros. Muito tranquilo, pessoal. Tranquilinho esse exercício, tá? E agora, para fechar, vamos fazer a questão 4, aí que, digamos, é a mais elaboradinha. Na questão 4, ele deu o hexágono aí, tá bom?
E o que acontece? Na letra A, ele está pedindo para a gente calcular o semiperímetro do exercício 4, tá? No exercício 4, semiperímetro, vamos calcular utilizando, pessoal, a figura. Na figura que ele deu em roxo aí na apostila de vocês, no hexágono, esse hexágono, você vai pegar o número de lado dele, que é 6, porque é o hexágono, vezes cada lado tem uma medida que vale quanto? 8 centímetros, tá? E tudo isso aqui eu vou dividir por quanto? Vou dividir por 2. Tudo bem? Não podemos esquecer que no hexágono eu posso colocar aqui, dividir ele em 6 triângulos, tá bom? Então eu vou ter aqui 6 vezes o número de cada lado aí, que vale 8, a medida de cada lado, dividido por 2, tá bom? É parecido com a área do triângulo, base vezes altura sobre 2. Aí você vai calcular isso daí e vai ver quanto que dá, ó. 6 vezes 8, 48. Pega 48 e divide por 2. Quanto que vai dar? 24. Olha, outra questãozinha que é pura continha, tá bom? Não tem segredo. Na letra B, o que ele quer na letra B? Ele quer que a gente calcule a medida da apótema. Aí vocês têm que lembrar da fórmula da apótema do hexágono, tá aqui no nosso formulário. A apótema do hexágono é L raiz de 3 sobre 2. Então vamos pegar essa formulinha e colocar aqui, ó. Vamos colocar aqui, ó. A apótema é igual a lado vezes a raiz de 3 sobre 2, tá bom? Então vamos calcular aqui, ó. A apótema é igual. Quanto que vale o lado no 9º ano? Quanto vale o lado? O lado vale 8, certo? Cada lado aí tem 8 de medida. 8 raiz quadrada de 3 sobre 2. Pessoal, matamos a pau. Já terminamos aqui. Corta 8 com 2, portanto, a apótema desse hexágono vai ser igual. 8 dividido por 2 dá 4. Resposta, a apótema é 4 raiz quadrada de 3 centímetros. Olha, vamos dando uma olhada, tá? Como você fez isso, Jackson? A apótema do hexágono é L raiz quadrada de 3 sobre 2. Eu coloquei a apótema é igual a o lado, que é 8 raiz de 3 sobre 2 da fórmula. 8 dividido por 2 dá 4. Resposta, 4 raiz quadrada de 3. Vamos para o próximo. Pessoal, na letra C, ele quer que nós calculemos, a área do hexágono. Então, para nós calcularmos a área, é essa fórmula aqui, ó. A área é igual ao semiperímetro vezes a apótema, tá bom? A área nós acabamos de calcular anterior lá na letra A, que deu 24, tá? 24. Então você vai colocar aqui, ó. 24 é igual ao semiperímetro, que é 4 vezes a raiz de 3, tá? 4 vezes a raiz de 3, vezes o semiperímetro. Esse aqui é a apótema. Então, acabamos de, na letra A, de achar 24, que é a área. O semiperímetro é o que a gente vai encontrar e a apótema é 4 raiz de 3. Então, eu vou isolar aqui, ó. Semiperímetro é igual a 24 sobre 4 raiz de 3, tá? Aí aqui tá a raiz de 3, eu vou multiplicar em cima e embaixo. Isso vai ser igual a 24 raiz de 3 sobre 12, tá? Porque 4 vezes 3 dá 12. 24 dividido por 12 dá 2. Então, a resposta aqui vai ser raiz de 3 sobre 2.
Tudo bem? Não podemos esquecer isso aí. Tá ok, pessoal? Um abraço e na próxima aula nós vamos continuar. Não esquecendo, para fazer esses exercícios da nossa colinha. No quadrado, a apótema é R raiz de 2 sobre 2. No triângulo, L raiz de 3 sobre 6. E no hexágono, L raiz de 3 sobre 2. Até mais.